Bom, vamos começar lá. Se eu passar muito, Claudio, você me avisa. Eu acabo me empolgando no assunto. Mas o seguinte, para começar, eu trouxe essa visão da parábola dos talentos, né? Daí, basicamente, eu coloquei um resuminho lá, mas basicamente um senhor confia uns talentos para 3 pessoas, em quantidades diferentes, proporcionais à capacidade de cada um. E daí 2 dessas pessoas conseguem multiplicar os talentos, uma não consegue multiplicar. E basicamente no final, o Senhor abençoa aquelas pessoas que multiplicaram e não abençoa a pessoa que não multiplicou. Se a gente expandir um pouco esse conceito, a gente pode levar esses talentos, que são várias coisas. Eu vou tentar trazer para a palestra financeira, tá? É um recurso financeiro. Se a gente expandir, você pode pensar em dons, em várias questões, mas é uma palestra financeira, então eu vou trazer para o produto financeiro, né? Eu gosto muito de olhar e começar com esse texto aqui, por quê? Uma coisa que me chama a atenção aqui, se a gente fizer uma análise de exclusão, a questão não foi o cara que tinha mais, o cara que tinha menos foi abençoado e o outro não foi. Se você levar para uma análise de exclusão, o único que não foi abençoado foi o cara que não multiplicou, que não teve conhecimento e não soube administrar. E quem soube administrar, quem cresceu, ele sim foi abençoado. Independente se tinha o dobro do outro ou não, tinha muito mais que o outro ou não, ele foi abençoado. Então, aqui é para começar a instigar um pouquinho a importância da gente saber administrar os nossos recursos, a importância da gente conseguir pegar os nossos recursos e fazer eles trabalharem para a gente. Tá? De novo, a gente sabe que é um assunto, às vezes, delicado. Quando a gente fala de dinheiro, existem muitas questões de mentalidade mesmo, o que eu acho do dinheiro, o que eu penso do dinheiro, o que eu tive de experiência com o dinheiro. Então, é lógico que a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas a ideia sim é mostrar a importância de você administrar bem esse seu recurso, para usar esse recurso para proteger você e sua família. Tá? Eu acho que essa é a ideia aqui. E na igreja, esse é um assunto muito importante. E por que de toda essa importância? Né? Aqui, quando a gente está falando de pessoas cristãs, a nossa unidade básica aqui é a família. Então, a gente tem que olhar assim, nesse sentido, eu vou pegar as finanças, eu vou entender, eu vou me aprofundar nesse assunto e vou me proteger. Administrar, não que o dinheiro seja, só o dinheiro seja a bênção de Deus, mas o dinheiro também é uma bênção de Deus. E não importa se você tem muito ou pouco, ele é uma bênção de Deus e você saber administrar é algo importante, é algo que vai te ajudar muito. Tanto na igreja, quanto agora eu falando a gente, em um conceito geral, conceito de Brasil, a gente não tem muito esse tipo de assunto. Tá? E a gente se perde um pouco na questão financeira, e eu me coloco nesse bolo também. A gente não aprende isso, e vocês já devem ter ouvido falar, principalmente no Brasil, a gente não aprende tanto questões financeiras, de administração, de investimento, de dívidas e todos esses montes esses assuntos na escola. Muitas vezes com a nossa família a gente tem aquele jeito de aprender um pouco mais antigo, né? Eu vou dar um exemplo assim, meu avô, por exemplo, ele guardava dinheiro na caixa da tomada, porque ele é onde ele achava que era mais seguro. E depois que ele faleceu, tirando caixa de tomada, você achava bolos de R$100 e um monte de coisa. Então, esse era o conceito dele de segurança, né? Então, acho que é importante a gente expandir um pouco esse conceito. E eu vou tentar provar para vocês aqui por A mais B mais C, que não é que o brasileiro é burro, não é que o brasileiro ele tem um perfil conservador, não é isso, mas é realmente que a gente não tem o conhecimento, a gente não aprendeu isso. Então eu trouxe um primeiro dado aqui, mostrando que a grande maioria, a parcela de investidores do Brasil, hoje ainda a grande maioria investe em poupança. Que é um investimento, para quem conhece um pouquinho mais, ele é extremamente... ele não é o melhor investimento. Ele é um investimento que é seguro, mas você acha investimentos mais seguros, que rendem mais. Então, a grande maioria ainda investe em poupança. Ela é mais acessível, né? Ela é mais fácil. Depois você vai ver que em títulos e valores imobiliários a gente tem um pouco menos. Quando a gente fala de fundos mais conservadores, a gente tem um pouco menos de pessoas. E investimentos mais arrojados, também o risco aumenta, sim, mas você precisa de um conhecimento para investir nisso, a gente diminui bastante ali. Tá? E, de novo, isso não é porque
o brasileiro não é conservador, tem um perfil conservador. Isso é porque a gente realmente não conhece do assunto. E daí, alinhado a isso, também a questão de, hoje no Brasil, a gente tem 80% das famílias com dívidas. E desses 80%, 30% eles nem vão conseguir mais pagar essas dívidas. Eles já estão inadimplentes. Isso é uma realidade. Isso aqui é engraçado, porque eu fazia uma apresentação parecida um tempo atrás, e para 2020, mais ou menos, eu usava uma manchete parecida com essa, e a população era por volta de 60%. Então, em 4, 5 anos, a gente está falando que a gente foi de 60 para 80. Ou seja, 2030 vai estar todo mundo endividado. O endividamento do Brasil, da família brasileira, ele cresce muito. E é um problema. Tá? Eu trouxe também aqui, linkado a isso, também mais uma última visão aqui para a gente ver desse motivo aqui, de como que é distribuído as pessoas que investem, como que elas investem. Então, vocês podem ver lá que a maioria é poupança. Depois você vai ter ouro, tem ativos mais arrojados aqui, produtos menos arrojados. Mas você vai ver que o segundo é aposta. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma população de apostadores maior do que quase maior do que a dos investidores. Mas ela só perde para a poupança. E daí o fato assim que você fica maluco quando você começa a pensar nisso, é que a poupança também, se você pegar 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, era por volta de 26%. Então ela vem caindo. E já as casas de apostas, as apostas eram menos que 15%, elas vêm subindo. Então você começa a perceber que a conta não vai fechando. E isso são as famílias brasileiras investindo. Né? Inclusive das pessoas que apostam, a grande maioria entende que apostar é um tipo de investimento. Tá? E eu vou falar só mais uma coisa. Eu acho que esse número ainda é maior. O Cláudio, o pessoal que investe, né, eles vão saber que quem está na bolsa, muitas vezes investindo, está investindo por emoção. E coloca o dinheiro lá e não sabe o que está fazendo. Então, mesmo quando você toma um risco, mesmo quando você está disposto a tomar um risco para poder ganhar em cima de um investimento, você deve fazer isso com sabedoria, deve tirar a ganância de lado e você deve fazer isso, né, pensando em proteção. Tá? Ok, a gente entendeu um pouco que falta um pouco, de forma geral, né, não de casos específicos, mas de forma geral no Brasil a gente conheceu um pouco mais de finanças. Porém, o grande ponto aqui é como que a gente chega, como que a gente começa a se estruturar para poder se proteger financeiramente. E daí, por isso, eu trouxe esse daqui que eu chamo de pirâmide da liberdade financeira. Tá? O conceito de liberdade financeira ele é um pouco amplo, mas não vem ao caso agora. Mas aqui é o que a gente teria que entender e o que a gente teria que estruturar na nossa vida para a gente começar a ter para a gente começar a atingir nossos objetivos. Tá? Quando a gente fala de liberdade financeira, independente do seu conceito de liberdade financeira, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter conhecimento de 4 grandes pilares. O primeiro é a educação financeira. Não adianta você pegar seu dinheiro e sair fazendo 1000 coisas aqui sem ter um conhecimento prévio, sem dar uma estudada, entender um pouquinho mais sobre o assunto. Tá? E quando a gente fala de educação financeira, a gente está falando de mentalidade, de ideias que você tem, de estratégias, de estar envolvido mesmo com o assunto. Né? Ler um livro, entender um pouco o que o pessoal pensa sobre o assunto. O grande coração da administração financeira é o item 2, que é o controle do fluxo de caixa. E a gente vai passar por isso. Acho que a apresentação de fato começa ali. Tá? Porque ele é o coração do negócio. O fluxo de caixa é a força motriz para tudo que você vai fazer e executar, é fluxo de caixa. Então, geralmente, eu sempre brinco assim que, Lucas, eu quero investir. Tá bom, vamos olhar o seu fluxo de caixa. Lucas, eu tenho dívida, quero sair da dívida. Tá bom, vamos olhar o seu fluxo de caixa. Lucas, vamos olhar o fluxo de caixa. A gente tem que ter noção de como está o seu fluxo de caixa. A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo aqui, para a gente começar a se estruturar financeiramente. Tem uma questão de futuro antes do presente, é um conceito que eu vou trazer aqui para vocês. Depois que a gente se educou financeiramente, a gente entendeu qual que é o caminho que a gente tem que tomar, a gente vai para a proteção. Então, a gente vai começar a se proteger com algumas estratégias de reservas financeiras e também seguros de bens e renda. Tá? Eu não vou entrar muito na parte de seguro, eu vou fazer uma menção honrosa, bem rapidinha. Mas,
por que é importante a proteção patrimonial? A partir do momento que a gente está tentando se estruturar financeiramente, é muito importante que a gente aprenda, a gente estude e a gente se proteja. É como se fosse um checkpoint, né? Eu não quero, se acontecer alguma coisa, eu não quero voltar para trás desse ponto. Então eu começo a proteger o que eu conquistei, tá? E depois que você tem essa proteção, essa segurança financeira, a gente vai para a parte de crescimento patrimonial, que envolve a parte de investimento, estratégias lá dentro, e por último, a parte de objetivos, tá? Que é uma das partes que eu não vou tocar aqui na palestra, porque é muito pessoal. A gente vai falar de o objetivo de adquirir uma casa própria, então a gente vai para um financiamento e faz assim. Aí tem muitos objetivos, é muito pessoal, mas é a base para você começar a atingir os seus objetivos. Tá? Esse aqui é o caminho que a gente vai tomar. Como eu disse para vocês, a gente tem no pilar, na base ali, a parte de educação financeira. Tá? Esses dois slides, esse e o próximo, ele vai ser como se fosse uma pré-apresentação para a gente começar. Então são conceitos bem básicos, porém são conceitos importantes que se você seguissem eles, eu acredito que você possa fracassar, né? Então é realmente muito importante estar alinhado com esses objetivos. Eles são o quê? Primeiramente, na questão da finanças do casal, né? O que a gente olha quando a gente olha, o que a gente vê quando a gente olha um pouquinho as finanças do casal? A gente vê alguns pontos que são muito importantes. Eu até coloquei esse título aqui, eu usava esse título, e eu vou trocar, e eu acabei nunca trocando, mas não é um título que eu gosto, né? Mudar do meu para o nosso. Quando a gente envolve um pouquinho finança do casal, a gente tem que sim pensar do meu para o nosso, porque a gente tem que começar a fazer com que os dois tenham consciência do que está acontecendo. Então, vou dar um exemplo lá em casa, né? Eu acabo sendo a pessoa que olho mais as finanças, eu acabo controlando mais as finanças e a Má nem tanto. Mas eu sempre puxo a Má, eu sempre faço reuniões com ela para mostrar como que tá, onde que a gente gastou, categorizar gastos, onde a gente pode colocar um dinheiro, para onde que a gente vai gastar tal coisa. Então é muito importante o casal estar junto, tanto o homem quanto a mulher saber o que está acontecendo com as finanças, ter uma transparência na questão dos gastos, para onde está indo o dinheiro, como está sendo gasto. Então é extremamente importante esses conceitos de trabalhar junto. Mas por que eu falei que eu não gosto tanto desse título aqui e eu acabo nunca mudando? Porque sim, é do meu para o nosso, mas também é do nosso para o meu. Administrar financeiramente não quer dizer você ser um ogro e se privar de tudo na vida e só guardar dinheiro. Não é isso, porque a questão de você aprender finanças para melhorar a sua qualidade de vida financeira, ela envolve muito mais você ter uma qualidade de vida melhor, você poder destinar o seu dinheiro com propósito. Você não simplesmente gastar o dinheiro, mas você gastar o dinheiro com um propósito, com um objetivo. Vai fazer você crescer, vai ser bom para sua família. Então, porque é do meu para o nosso e do nosso para o meu? Porque a esposa tem necessidades. Então não, vamos cortar maquiagem, salão de beleza. Não é isso. É a gente só adequar ao orçamento, assim como o marido também tem necessidades. Às vezes, quer pescar, né? O pessoal vou pescar, vou fazer uma coisa. Também tem as necessidades que a gente tem que adequar ao orçamento familiar, tá? Então é muito importante ter essa transparência, esse propósito em comum mesmo, tá? Ali, o propósito em comum, porque a gente tem que estar bem alinhado, tá bom? Então, junto com esse assunto, eu também queria falar bem rapidinho da questão dos filhos, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que tem filho pequeno, tem muita gente aqui que pretende ter, e eu também, eu tô com 3 agora, eles são pequenos, a gente está começando a fazer uma coisinha ou outra. Então, é mais fazer uma ideia aqui, porque quando a gente fala de filhos, é muito importante, na minha visão, a gente já começar a ensinar eles e mostrar um pouco desse mundo para eles, porque na vida adulta, esse vai ser um mundo muito presente. Querendo ou não, ele acaba sendo um mundo muito presente. Então é importante mostrar para ele assim, questões de responsabilidade, questão de entender como que o dinheiro, como todo esse mundo financeiro funciona. Então, como que a gente faz isso? O meu primeiro ponto é através do exemplo do contato. Tá? Eu vou dar um exemplo, assim, vou usar os exemplos lá de casa. Tá?
Eu e a Má, a gente tenta incentivar muito os moleques lá a ler. Eu quero que eles leiam, que eles tenham esse hábito, né? E a gente está conseguindo. Mas uma das coisas que a gente teve que mudar é o quê? A Má gosta muito de ler pelo Kindle, né? Mas para criança ele não consegue enxergar se aquilo é um Kindle ou um celular. Então ela tende a ler mais com livros agora, para ele poder ver que a mãe está lendo, para ele poder ter esse exemplo da mãe. E a mesma coisa com dinheiro. Então eu trouxe um método aqui, que é um método meio famoso, mas que ajuda a ter essa primeira visão, esse primeiro contato da criança com o dinheiro. Que é basicamente você separar visualmente em pote, para a criança poder ver mesmo, uma quantidade de dinheiro ali para ela gastar, uma quantidade para ela guardar e talvez comprar uma coisa no futuro, e uma parte para o dízimo. Isso começa a criar um senso de orçamento na criança, isso começa a criar uma ideia de eu tenho que separar meu dinheiro, para um eu tenho que ser mais paciente, para outro eu posso usufruir agora, eu tenho que dizimar. Então, a criança começa a ter esse contato e isso começa a ser importante. Tá? Não vou entrar aqui muito em conceitos, como que eu vou dar dinheiro, se vai ser através de... Eu vou incentivar o empreendedorismo, se eu vou... a criança vai fazer uma tarefa de casa e eu vou dar dinheiro para ela. Não é muito o ponto, mas o ponto é mais o orçar, né? Quando ela recebe o dinheiro, como que ela vai orçar. E, em especial, eu vou falar um jeito que eu quero muito fazer, eu ainda não consigo porque eles são muito pequenos. A gente até, essa semana, inclusive, a gente começou a falar um pouquinho mais, tal assim, mas quando eles forem um pouquinho mais velhos, eu quero fazer o quê? Daí, é uma ideia aqui, né? Mas eu quero montar uma carteira de investimento para cada um deles, uma carteira que renda, então todo mês vai pingar um dinheirinho lá, R$10, R$20, a gente vê no futuro, e eles vão administrar esse dinheiro. E começar a ensinar conceitos para eles de, pingou R$10, se eu gastar agora, mês que vem pode pingar mais, pode pingar menos, mas se eu pegar esse dinheiro e reinvestir, mês que em vez de pingar 10, pinga 11. Então, ele começar a fazer esse orçamento, começar a fazer esse planejamento financeiro e ter consciência que, se eu for paciente, eu consigo usufruir melhor lá na frente. Tá? Então, de novo, existem vários conceitos, né? Como que eles vão ganhar o dinheiro, até eu e a Má estamos discutindo ainda como que a gente vai fazer isso e tal, qual que é a melhor forma, existem várias formas de fazer isso, mas eu acho que é algo muito legal. A criança ter contato, ela vê que está investindo, vê que está ganhando esse rendimento a mais. Tá? Pessoal, até antes de continuar, eu queria até falar um negócio que é muito importante, e eu vou falar muito isso aqui assim, que é o seguinte, o que acontece? Quando a gente fala de finanças pessoais, finança pessoal, a gente tem duas formas de interpretar e de visualizar esse conceito de pessoal. Né? Ela pode ser tanto pessoal de pessoa física, CPF, né? Porque finanças para pessoa física é diferente para CNPJ, mas também pessoal no conceito de individual. Não adianta eu copiar o orçamento financeiro do Claudião, não adianta eu ter um orçamento financeiro, uma estratégia financeira igual a de qualquer um, porque as nossas necessidades, elas são diferentes. Então, é isso, não adianta eu vir aqui e falar, não, faça com o seu filho assim, assim, assado, porque esse é o melhor método. Não é. Ela tem que ser muito personalizada para você. Tá? A ideia, inclusive, a única coisa que a gente deve ter em comum, quando a gente fala disso, é uma estratégia. Eu tenho que ter um conceito bem formado de finanças para poder seguir esse meu caminho, percorrer esse meu caminho. Então, essa é a ideia aqui. Eu não vou entrar no individual, eu vou entrar no conceito de estratégia que todo mundo pode usar. Então, esses dois, e acho que agora começa a apresentação de fato, esses dois conceitos aí, eles são dois caras voltados para finanças do casal e finanças com as crianças, eles são voltados na parte de mentalidade. Eu não vou me aprofundar nesse conceito de mentalidade, eu olho para lá e não enxergo. Eu não vou me aprofundar nesse conceito de mentalidade, porque nem se eu quisesse eu não conseguiria hoje mudar a mentalidade de ninguém aqui. Mentalidade a gente vai mudar lendo, estudando, assistindo um vídeo no YouTube, que seja, mas a gente se envolvendo pelo assunto. Hoje a ideia é instigar. É falar, olha, existe esse mundo, dá para eu pegar e tentar, talvez melhorar aqui, talvez melhorar ali. Essa que é a ideia. Tá? Então, eu nem vou me aprofundar muito nesse tópico. E a gente vai continuar com a parte de
educação financeira, só que agora falando especificamente do fluxo de caixa. Então vamos lá, eu vou ficar aqui senão não... O que é um fluxo de caixa? E por que esse é o coração da administração financeira? O fluxo de caixa é uma análise que a gente vai fazer todo mês. A gente vai ter uma análise do mês, né? E a gente, com essa análise, vai entender a nossa relação íntima com o dinheiro, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que com uma análise financeira, com um fluxo de caixa, a gente vai começar a entender como que a gente ganha dinheiro, né? Como que o dinheiro está entrando na nossa conta, como que a gente está gastando esse dinheiro e como a gente está investindo esse dinheiro, tá? Então, eu pensei em fazer algo um pouquinho mais dinâmico aqui, tipo trazer uma planilha, preencher junto, fazer um negócio assim, mas eu vi que ia ficar muito complicado. Eu tirei uns prints, no final eu mostro uma tela geral assim, mas é pra gente discutir um pouquinho, tá? Então aqui como exemplo, esse aqui é um Excel. Como exemplo aqui a gente tem uma pessoa ganhando os seus 7 mil reais, tá? Na renda, ela não está investindo nada. E a gente já bate em dois primeiros conceitos aqui, gastos fixos e gastos variáveis. Qual que é o objetivo de um fluxo de caixa bem feito? É a gente começar a categorizar os nossos gastos para a gente entender para onde que está indo o dinheiro. Tá? E entender a raiz do problema. Se o meu problema é uma melhoria no meu investimento, se o meu problema é uma melhoria aonde eu estou gastando. Né? Ou, às vezes, até na fonte de renda. São os três pilares que a gente vai olhar. Então, o que é um gasto fixo? Um gasto fixo é aquele gasto que mais ou menos, todo mês, você vai ter mais ou menos o mesmo valor ali. É algo meio que essencial, todo mês você vai gastar mais ou menos igual, ele é um gasto fixo. Não tem muito como você mudar. Já um gasto variável é aquele gasto que, às vezes, é uma comodidade ali que você pode tirar ou não. Um mês pode vir muito maior do que o mês anterior, você não tem muito controle ali, e ele é um gasto variável. Então, dando um exemplo aqui simples, em gastos fixos aqui você pode ver que a pessoa paga R$800 de condomínio, paga energia elétrica, água, internet, gás, tem remédios com a farmácia, pagam sem parar, tem celular, anuidade do cartão, manutenção da conta, escola e dízimo. Primeira coisa, um ponto importante aqui, tá? Que acho que vale ressaltar. O dízimo você pode tanto categorizar como um gasto fixo ou tirar já direto da sua fonte de renda e já tirar. Então, em vez de você pôr os 7 mil lá, você já põe direto sem o dízimo. Tá bom? Funciona também super bem e super confortável. Mas a gente categorizou aqui como fixo. E depois ele tem o gasto variável. Então, essa pessoa tinha como gasto variável ali, supermercado gastava R$2.000, iFood gastava R$450, tinha um gasto com gasolina, estacionamento e os Netflix, Spotify da vida. Então, quando a gente olha esse orçamento dessa pessoa, a gente listou ele, começou a entender como que a pessoa gasta, e a gente surge agora uma análise para ser feita, que é a seguinte: como que está dividido, categorizado a situação atual dele hoje? Ele está gastando 60% ali com gastos fixos do que ele ganha, 40% com gastos variáveis, não investe, e no fim, você vê que está faltando R$180 na conta dele. Então, por mês, ali na média, faltam 180, sobra um pouquinho, depois falta mais. Tá? Na média, mais ou menos isso. E aí a gente começa a fazer algumas análises. Que acho que é o ponto interessante aqui. Vamos lá. É o seguinte. Aqui a gente vê um problema. Tá? A gente está rompendo uma lei da finanças, que é gastar mais do que ganha. Né? Então a gente tem que olhar esse ponto. Então aqui a gente tem um grande problema. Mas eu vou trazer exemplos, e nunca citando nenhum nome, de outros clientes assim que já aconteceu e acontece inúmeras vezes. Eu não vou falar 100%, mas eu vou falar tipo assim 99% das vezes que eu fiz uma anamnese aqui, não, uma análise financeira da pessoa, essa conta nunca fecha. Ou é porque a pessoa, números fictícios, tá? Ela ganha R$5.000, daí a gente faz a análise e ela está gastando 8. Ou é porque a pessoa também ganha R$5.000 e a gente faz a análise, ela só consegue me falar 2, tem R$3.000 faltando e ela não sabe para onde vai. Os dois é extremamente
preocupante, assim, no sentido que, cara, você tem mais da metade da sua renda, ela tá indo para algum lugar que você não consegue me falar onde tá. E tá faltando dinheiro, né? Então, você começa a perceber o perfil da pessoa com esse tipo de análise e a gente vai para uma situação sugerida. Tá? Existem várias formas de você categorizar isso, mas a forma mais comum é a forma que a gente chama de 50, 30, 20, onde a gente destina 50% dos recursos para gastos fixos, 30% para variáveis e 20% para investimento. Tá? Então você vê que quando a gente passa para a situação sugerida ali da pessoa, a gente tenta manter nos gastos fixos os 60%. Por quê? Gasto fixo não tem muito como a gente mudar. Tá? Ah, como que eu vou... Se eu pago R$2.000 de aluguel, não tem muito como eu negociar com o cara para mês que vem eu pagar 1.000, né? Ah, o meu financiamento do carro, não tem muito negociação, então não tem como eu mexer muito nesse gasto fixo. O nosso grande foco vai ser aumentar os investimentos e diminuir os gastos variáveis. Então a gente começa agora a olhar e sim começar a criar propósito para o nosso dinheiro. Talvez não dê para eu gastar mais, não lembro lá como tá, mas mais R$2.000, R$3.000 no mercado, porque quando eu vou ver, eu estou comprando só batata frita. Mas eu começar a direcionar um pouquinho mais esse meu dinheiro para um propósito um pouco maior. O que é interessante a gente ver aqui? Se você é uma pessoa com gastos fixos elevados, a sua situação ela é um pouco mais difícil de ser movida, né? Porque, como eu falei, o gasto fixo a gente não varia muito, a gente não tem muito desconto nem nada. Então você vai ter que trabalhar muito forte nos gastos variáveis. Já se você é uma pessoa que gasta muito, mas os seus gastos variáveis que são altos e não os fixos, é um pouco mais fácil de movimentar ele, porém é um pouco mais difícil de quebrar vício. E eu acho que esse é o grande ponto, assim, que eu já percebi, assim, na maioria dos casos que eu atendo, são duas coisas, né? Quando a gente sobe um padrão de vida, cara, para descer é difícil. São poucas pessoas que estão dispostas a descer para tomar uma decisão dessa. E eu tenho um vício, assim, cara, eu gosto de comer iFood. Não é um caso, mas assim, eu gosto de comer iFood. Cara, é muito difícil você chegar do trabalho e ele não pedir um iFood. Então, esses são os dois grandes vilões, assim, né? Mas quem tem um gasto variável um pouco maior, ele vai conseguir trabalhar e vai conseguir diversificar um pouco mais isso daí, tá? E o grande cara que a gente tenta buscar aqui são os investimentos. A gente tenta bater 20% de investimento, tá bom? Vamos lá. É legal quebrar isso um pouco. Então, logo abaixo ali eu deixo uma meta mensal, meta diária e meta semanal. Às vezes um mês pra gente é muito complicado. Tá? Às vezes um mês é muito grande pra gente. Então, se a gente imaginar que com os gastos variáveis a gente tem uma meta semanal, eu gosto de trabalhar com a semanal, começa a ficar mais interessante. No fim da semana a gente faz uma análise, eu sei quanto que eu gastei e quanto que eu posso gastar. Ela começa a fazer um pouco mais de sentido, às vezes o mês é muito grande, tá bom? E outra coisa, não tem como a gente não vai ter assim, não vai ter nenhum exemplo nem aqui, nem em nenhum lugar que a gente de uma pessoa que não investe nada, no mês seguinte vai investir 20%. Não vai acontecer isso. Então, tudo é gradual. A gente vai aos poucos. Então, do lado ali, eu coloquei um crescimento dos investimentos. Né? Como que a pessoa vai crescer? Então, no primeiro mês, a gente vai tentar guardar 2%, no segundo 5%, no terceiro 10%, até no sexto mês chegar no 20%. Nesse caso, fazia sentido 6 meses. E daí você veja que começa a ficar interessante. Né? Uma pessoa que ficava no vermelho, ficava negativo, não investia, ela seguindo um planejamento desse, guardando 2%, 5% e subindo, em um ano ela consegue ter R$12.000. Para essa realidade, tá? Mas, de novo, a gente trabalha sempre com números percentuais. Então, ela começou a chegar em um padrão de guardar 20%. Então, uma pessoa que estava negativa, ela está agora guardando R$12.000. Então, começa a ficar, quando a gente olha um tempo, um prazo um pouco maior, começa a ficar interessante. Tá? E também, eu não preenchi aqui, mas também tem a questão dos objetivos, que eu gosto de deixar na mesma tela, deixar junto. Ah, eu quero viajar, eu quero um carro, eu quero uma casa, e a gente começar a destinar um pouco desse recurso de investimento para isso. Primeira coisa, o que eu quero trazer aqui assim, ó.
Aqui é só uma visão de como ficaria na tela toda. Eu sou muito visual, né? Então eu gosto de ter. Eu queria só colocar aqui para vocês verem. Que eu tive que quebrar, né? Mas assim, basicamente, ó, fica simples, porque eu vejo os meus gastos, eu vejo toda a minha análise e eu vejo meus próximos passos. Então, em uma tela só eu consigo ver e saber para onde, o que eu tenho que mudar e onde eu tenho que direcionar. Tá? Então, basicamente, isso daqui é um controle de fluxo de caixa. Isso eu vou comentar mais um pouco aqui. Essa é a parte prática de como que você faz, e é sentar e fazer. Tá? Não tem muito segredo. Conforme você vai fazendo, você vai ver que você vai melhorando, você vai entendendo mais como fazer uma análise, você vai entendendo mais até a sua capacidade de poupar, tá? Que é importante. Bom, algumas dicas e alguns conselhos que eu gosto de usar aqui. Primeira coisa é a questão da regra de ouro que eu tinha comentado. E ela é a seguinte. O que é a regra de ouro? A regra de ouro parece simples, mas eu garanto que não é. É gastar menos do que você ganha. Você não pode gastar mais do que você ganha. Essa é a regra que, se você gasta mais do que você ganha, nenhum orçamento para de pé. Tá? E por que eu falei parece simples? É porque, de novo, se eu pegar 90%, um número fictício aqui, né, porque eu não tenho esse dado, mas assim, 90% das minhas consultorias financeiras, ninguém gasta o que ganha. É por isso que o Brasil está com 80% das famílias endividadas. Tá? Então, regra de ouro, isso aqui é a base. Se você falar assim, eu não vou fazer uma planilha financeira, pelo menos só siga essa regra e você já vai estar na frente de 80% do Brasil. Tá? Então, isso é importante. Como que você pode fazer esses controles? Você pode usar um Excel. Eu, particularmente, gosto muito do Excel. Mas você pode fazer no papel. Pega um papelzão, escreve e vai colocando os gastos lá, vai fazendo as contas na mão. Pode usar planilhas financeiras, conecta direto no banco, já categoriza. Eu não gosto tanto, porque eu gosto que geralmente a pessoa pegue e escreva ou digite, mas para saber o que está gastando e não ficar automático. Então, ela ter esse contato. Eu já tive uma consultoria que a pessoa ela não conhecia tanto assim de computador e ela fazia o controle na mão, assim, no papel, e ela tirava a foto e me mandava daí para fazer análise e super funcionou. A gente foi para frente, tal, funciona. O importante é você entender esses 3 pilares: como que eu estou ganhando, como que eu estou gastando, como que eu estou investindo. Isso é a força motriz para qualquer planejamento financeiro, para qualquer tipo de investimento, saída da dívida, crescimento patrimonial. Então esse é o grande foco aqui, é ter esse controle, não importa como. De quanto em quanto tempo eu vou fazer esse controle? Eu vou fazer esse controle no máximo 15 em 15 dias. Para quem começa, eu sempre sugeria diariamente. Todo dia você vai pegar, ver o que você gastou e colocar na sua planilha. Conforme você vai pegando um pouco a manha, já entendendo, já tem no meio de cabeça onde você está gastando, vai para uma semana. Tá? E no máximo de 15 em 15 dias. Não faz sentido você fazer mais de 15 dias, ou uma vez por mês. Não faz sentido porque a gente está orçando. A ideia do orçamento é justamente destinar e controlar o dinheiro. Se eu fizer no fim do mês e ver que eu gastei tudo errado, eu não tenho tempo para reagir e corrigir esse desvio de percurso. Tá? Então, dando até um exemplo, um exemplo pessoal, hoje eu não faço mais fluxo de caixa, porque eu estou em outra coisa que seria uma análise financeira. Mas por quê? Cara, eu fiz durante uns 4 anos seguidos, semanalmente, sempre o meu controle, o controle da nossa família, de fluxo de caixa. Então hoje sim, depois de um bom tempo, você pode começar a dar um pouquinho mais de espaço para você, porque você já tem uma boa noção, mas ainda assim eu faço o controle dos gastos. Tá? Controlar gasto, controlar diariamente, semanalmente, é extremamente chato. É muito chato. É cansativo, mas é essencial. Tá? A gente precisa ter esse tipo de controle aqui, senão a gente não consegue progredir assim, e disponibilizar esse recurso em coisas mais importantes. Uma dica que eu sempre dou para todo mundo é usar um grupo de WhatsApp. Então, por exemplo, quando estava fazendo o controle financeiro e eu tinha que olhar diariamente lá com a Má os gastos, uma forma simples de fazer isso eu tinha um grupo de finanças com ela, aí ela gastava, eu jogava lá. Eu gastava, eu jogava lá. Aí no fim do dia ou no fim da semana, você só pega o WhatsApp, ele já vai estar a data que aconteceu o gasto, vai saber o que foi, e você só planilha isso. Então,
Esse, ó. Então, daí você só planilha isso. Então, daí você começa a ter ali um controle um pouco mais fácil, porque realmente ir no banco, aí baixa um extrato, aí vai no outro, aí cartão de crédito, aí que a fatura foi para a confusão. Então, ajuda bastante o grupo no WhatsApp. E por último, também é uma questão de controle que ajuda muito, é programas de cashback e milha. Não é um assunto que eu vou entrar, não vou nem comentar muito aqui, mas só uma breve menção também. Isso ajuda demais. Então, você pegar Livelo, Melios, são programas que você compra por eles e você recebe milhas ou cashback de volta. Tá? E você saber trabalhar com isso é extremamente benéfico. Existem várias compras pontuais que no longo prazo você vai ver que, você ganha você recupera muito dos seus gastos. Então, é algo que ajuda muito nos planejamentos financeiros. Tá? Tem muita gente hoje em dia que vive disso. A pessoa, inclusive, a renda dela é isso, porque sabe, mil técnicos e tal. Não é o foco, mas saiba que existem esses programas e eles são extremamente benéficos. Tá? Eu posso até contar uma experiência pessoal que logo que a gente casou, a geladeira quebrou e a gente queria comprar uma geladeira, a gente queria uma geladeira lá super legalzinha e tal. Valores fictícios, tá? Porque eu não lembro de verdade. Mas imagina que a geladeira era 3 mil reais. E daí eu fiz um esquema que eu fui, comprei para um programa de cashback, inclusive a Livelo, usava um cartão de crédito que gerava milhas, peguei um programa de transferência de milhas bons, vendi essa milha no longo prazo e, cara, dos 3 mil reais eu consegui, em um ano de volta, quase 2. Então, assim, num orçamento financeiro, isso super encaixa, entendeu? Então a gente conseguiu algo legal que a gente queria com um baita cashback de volta que a gente depois volta isso para o orçamento financeiro, fica bem legal. E algumas dicas rápidas de economia, tá? Como que a gente pode economizar. Então, sempre peça descontos. Eu sempre gosto de falar isso porque, e daí eu vou dar uma visão pessoal. Eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, eu não peço desconto porque a pessoa trabalhou por aquilo e tem medo de ofender. Mas saiba que quando você está vendendo alguma coisa, você sempre tem uma margem de lucro, você sempre tem uma margem para trabalhar. E se no fim os dois fizeram um negócio, é porque os dois viram um lucro naquilo e viram que era positivo. Então, sempre peça desconto, pensa que você também trabalhou o mês todo para conseguir aquilo, e se você tem uma margem para negociar, negocie. Tá? Um outro ponto que está começando a virar um problema também, não só nacional, mas mundial, mas é assinatura. E é realmente assim, a gente um tempo atrás começou com um problema, pegar a nível Brasil aqui, com casa de aposta, e hoje a gente tem um grande problema que impacta muito as finanças das famílias, que são as assinaturas. Porque hoje você assina Netflix, Disney, Spotify, não sei o que. Quando você vai ver no fim do mês, está pagando 300, 400 reais de assinatura e às vezes você assistiu só Netflix. Né? E isso hoje sim já está impactando o orçamento de várias famílias. Então, primeira coisa, dá uma olhadinha no que dá para você tirar ali, principalmente essas assinaturas que são mensais, que a Amazon é 20 reais, a Netflix é 30, são tudo pequenininho, mas quando você junta, vira um bolo. Tá? Uma bem simplesinha. Faça a lista de compras, tá? Por que eu falo da lista de compras? Aí cada um entende em que nível você está, qual nível você precisa ali para fazer esse controle. Mas por que é importante? Tem uma frase que eu não vou saber falar direito aqui, mas ela fala mais ou menos assim, que orçar é dar o trabalho para o seu real antes mesmo de você gastar. Então ela está falando mais ou menos assim, que fazer um orçamento é você dar propósito para o seu gasto. E o mercado é a mesma coisa. Tá? Então, eu falo, eu sou assim, tipo, eu vou no mercado, eu sempre como uma coquinha zero a mais, já vou comendo para casa. São gastos a mais. Então a gente tem que saber, né, se a gente está precisando chegar nesse ponto de, não, eu preciso focar, eu preciso controlar meus gastos variáveis aqui com o mercado. Sim, eu faço uma lista e eu vou com um propósito. Eu estou indo gastar só nisso porque eu sei que esse dinheiro vai para outro ponto. Putz, isso aqui vai ser bom para minha família, vai ser bom para a gente, então, show de bola. Tá? E um último ponto, deixa eu ver se é o último ponto, oh, por favor, importante.
Só fazendo o adendo aí na lista de compras, acho que é muito importante também se fazer uma pesquisa de mercado. Você não pode ir no primeiro mercado e ir lá e gastar. Você tem que avaliar onde que você tem um preço melhor também. Exatamente. Eu vou falar que até hoje, tanto eu, meus pais, a gente faz compras em tipo 2, 3 mercados, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu saio e vou gastar com gasolina. Mas, cara, você vai gastar R$ 3 com gasolina. Aí o primeiro produto que você vai comprar, você já economizou R$ 3. Então, eu sei que é pouco, mas quando você junta isso, quando você começa a olhar no ano, você vê que é uma diferença gigantesca. Inclusive, vou dar um exemplo bem legal com esse pare de pagar tarifas bancárias. Vamos lá. A pessoa vai, tem um cartão de crédito, paga R$ 50 por mês no cartão de crédito, paga R$ 100 por mês no cartão de crédito, no fim do ano ela está pagando mais de 1.000. Ela tem uma conta bancária, um título de private, alguma coisa assim, que não dá nada, e ela paga taxa por isso. Já paga mais R$ 50 de taxa de manutenção de conta e tudo mais. Esses são gastos que você pode ter um cartão mais simples. Se você, por exemplo, não é um cara que tem um cartão de milhas e trabalha com isso e tudo mais, você pode ter um cartão mais simples e não pagar nada. Os bancos, eles são obrigados por lei a ter uma conta que chama conta essencial. E se você paga taxa em banco, você pode pedir para trocar para essa conta essencial e não pagar nada, e você vai continuar usando o banco exatamente igual. Muda uma questão de saque, mas eu acho que para a grande maioria, se você pode fazer 4 ou 5 saques no mês. Para a grande maioria isso não muda muito. E daí, por que esse ponto é legal? Porque são gastos pequenos. Você fala, R$ 50 aqui, R$ 50 ali. Uma vez eu fiz um planejamento financeiro com uma pessoa e a gente começou justamente por esse ponto. De corte de um pouquinho de juros, porque ele pagava um pouquinho mais de juros, mas basicamente cartão de crédito e manutenção da conta. E no fim do ano, a gente conseguiu um lucro só nessa parte de quase R$ 2.000. Então ele deixou, em um ano, ele deixou de gastar R$ 2.000 que ele pôde investir no orçamento dele, investir para a família dele, investir nos investimentos dele. Eu não estou falando que ele deixou de comer, ele deixou de gastar, de sair, nem nada. Eu estou falando que ele só mudou a forma como ele gasta nas mesmas coisas. É por isso que é tão importante a gente olhar um planejamento financeiro, fazer uma análise, entender o orçamento ali seu e da sua família e orçar bem esse dinheiro. Tá? Existem várias pequenas brechas ali e é geralmente por onde a gente começa, as pequenas brechas, os pequenos gastos que a gente, no fim do ano, quando você soma, você fala, meu Deus, faz a conta, né? Cada um faz a sua conta aí, pega a Netflix, pega a iFood. Junta e vê no fim do ano quanto você gastou com a iFood. Eu gastava muito com o iFood. Daí, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, não é possível, eu não como tanto assim. Mas sim, no fim do ano dá um negócio gigantesco. Talvez eu coma, mas assim, dava gigantesco. Então, é algo que realmente é preocupante. Pessoal, ainda no módulo de educação financeira, eu vou falar um pouquinho de dívidas. Não vou me estender muito aqui, porque dívidas também é bem pontual para cada pessoa, mas eu vou dar um resumão que pode te ajudar. Um resumão que basicamente é como a gente vai tratar e qualquer consultor financeiro deveria ou trata as dívidas. Só antes, alguém tem alguma dúvida, quer adicionar alguma coisa? Eu sei que eu falei um monte agora e... Tranquilo? Tá bom. Bom, vamos falar um pouquinho de dívidas. Como eu falei, dívidas é extremamente pessoal. Muitas vezes, quando a gente vai fazer um planejamento para tirar a pessoa da dívida, a gente precisa do contrato da dívida, fazer uma análise. Né? Cada dívida tem sua particularidade. Mas, em geral, a gente vai seguir essa tabela aqui. Ó. Então, o que vocês podem fazer? Tá? Se alguém estiver na questão das dívidas aí, estiver um pouco complicado de como sair, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai ter que saber, para quem que eu estou devendo? Uma tabelinha lá, onde você vai pôr a instituição, você vai saber para quem está devendo, você vai colocar o produto financeiro e a nossa primeira classificação. Se essa dívida está em dia ou você está inadimplente. Ele vai ser um primeiro pilar para a gente começar a priorizar esse pagamento de dívida. Valor de entrada, valor do financiamento, data de início, juros e CET. O que é o CET? Tá? Muitas vezes você vai lá, você faz um financiamento, você pega um empréstimo e você fala, nossa, o juros, super bom, super legal. Só que, na verdade, esse é o juros do produto. Mas por trás disso vão ter outros juros. Assim, vai ter administração, vai ter
uma outra taxa aqui, uma outra taxa ali. Então, sempre quando você for, primeira dica, assim, quando você for fazer um financiamento ou qualquer coisa do tipo, você pergunta para a pessoa qual que é o CET. É isso que é importante, porque no fim, é esse cara que vai incidir sobre o seu saldo devedor. Tá? Então, a gente coloca aqui na planilha, né, o CT, valor da parcela, quantas eu já paguei, quantas são o total, quanto que eu já paguei. E você vai ter alguns saldos ali. Como que você começa a priorizar o pagamento dessas dívidas? É o seguinte, se você estiver inadimplente, ela ficou categoria 1. Aí você vai analisar o inadimplente com a coluna do CET. Quanto maior o CET, inadimplente maior o CET, maior a prioridade. Então, se eu tenho um inadimplente CET de 6%, minha prioridade é 1. Categorizei tudo que está inadimplente. Eu vou para outra, que é o que está em dia. Eu pego o que está em dia, olho o CET, e conforme esse valor do CET ele é mais alto e vai caindo, eu também vou priorizando. Tá? Nesse caso aqui, eu começo pagando pelo quê? Pelo que eu estou inadimplente e com o maior juros possível, o maior CET possível. Tá? Cada tipo de dívida, a gente vai ter algumas estratégias diferentes. Né? Algumas coisas que eu posso falar você sempre pode renegociar sua dívida. Tá? Então, por exemplo, se você tem uma dívida de um cartão de crédito, você não consegue pagar e vira uma dívida gigantesca, os juros são altíssimos. Se eu não me engano, está chegando em 30% os juros. Então é algo que, assim, na dívida que você faz, você paga 1/3 a mais por mês. Você pode renegociar essa dívida e, às vezes, pedir um empréstimo e transformar uma dívida em outra, só que com juros bem menor. Esse quadro, ele já começa a mostrar um pouco isso para você. Eu começo a ver quanto que eu estou pagando de juros, o que eu posso trocar, eu posso adquirir essa dívida no lugar da outra e começar a remanejar para você não pagar tanto juros. E mais uma de financiamento, de novo, é muito pessoal, mas pegando as gerais aí, né? E também uma de financiamento sempre quando você estiver pagando uma dívida de financiamento, e você conseguir adiantar parcelas, né? Que esse é o grande piá do negócio, né? Você sempre vai tentar adiantar a parcela lá do fundo. Você nunca vai fazer aquele, acho que eles chamam de adiantamento a prazo, eu não lembro assim o nome. Mas você sempre vai adiantar a última parcela. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Pega essa primeira dívida aí, vamos imaginar que é um financiamento. Tá? A pessoa está pagando uma parcela de R$ 1.200. Como que essa parcela é composta? Ela é composta uma parte pelo pagamento do seu saldo devedor, você realmente vai quitar o seu saldo devedor, e outra parte é juros. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu estou pagando e o negócio não abaixa. É porque desses 1.200, talvez R$ 100 você está tirando da sua dívida e os 1.100 são juros. Né? Então, essa é a composição da sua parcela. Quando você adianta e paga a última parcela, fica interessante porque, como você está adiantando, você não paga juros. Então, uma parcela de 1.200 se torna 100. E daí, quando você pega R$ 1.200, você começa... Daí, você junta o dinheiro, né? Mas quando o valor de uma parcela, você paga 10, 11, 12 parcelas. Tá? Então, quando você tiver R$ 1.200 na mão, você sempre quita que está em dia, né? Sempre fica em dia, nunca vem nada de implante para adiantar. Essa é a primeira regra, né? Não fiquei nada de implante. Mas depois que você pagou a que está em dia, você consegue adiantar 10, 12 parcelas, né? Esses juros variam um pouquinho, mas é mais ou menos assim. Então, essa é uma outra dica para financiamento. Essa parcela vai te ajudar, essa tabela vai te ajudar a falar o que a gente fala que é pagamento em bola de neve. A gente vai começar pela prioridade máxima, e a gente vai começar a perder menos dinheiro pagando a primeira prioridade, a gente vai quitar a primeira, a gente vai para a segunda, e a gente vai começando a acertar. O grande ponto da dívida é você controlar o seu fluxo de caixa para você poder poupar dinheiro, e você poupando dinheiro, você pode antecipar essa dívida. Você pode ir lá e quitar ela antes, pagando menos juros e quitando essa dívida. De novo, o fluxo de caixa é a força motriz. Se você não sabe para onde está indo seu dinheiro, você não consegue sair de dívida. Você não consegue investir. Não é que você não consegue, mas fica muito complicado. Né? Tem muito isso assim, né? Quando as pessoas vêm para mim e falam, Lucas, na época que eu fazia, né? Lucas, eu quero investir, não sei o quê. E daí quando você pega para fazer uma análise, tem milhões de dívidas, não fecha um mês no positivo. Cara, investir
é a nossa última prioridade. A gente tem que pensar que planejamento financeiro, o crescimento patrimonial é uma consequência. A gente sempre vai pensar em proteção patrimonial primeiro. É sempre proteger o que você tem para proteger a sua família, para proteger você. Tá? Então, eu acho que esse é o grande ponto aqui, assim, a gente ter esse controle do fluxo de caixa para poder sair de uma dívida e tudo mais. Mas, de novo, essa tabela vai ajudar muito. É isso que a gente usa como base para poder guiar e, às vezes, você naquele mar de dívida ter um direcionamento para saber onde você vai atacar. Tá? Legal. Então, a gente falou de educação financeira, proteção patrimonial, falou de educação financeira, e a gente vai agora para o próximo ponto, que é proteção patrimonial. Eu vou tentar acelerar um pouco. Lucas, interessante que você falou de dívida, você mencionou algumas maneiras ali de sair do endividamento, e é importante fazer uma observação também sobre a lógica ali da taxa de juros. As dívidas com taxas de juros menores normalmente podem ser mais perigosas. Claro que não é escrito em pedra, mas normalmente são dívidas que a gente tem algum bem em garantia, né? Então, sempre quando alguém está numa situação de inadimplência ali com várias e várias dívidas, é importante observar o que está associado com o quê. Por exemplo, o financiamento do imóvel. No caso de um primeiro imóvel, é comum que os juros sejam baixíssimos. Um crédito consignado, um empréstimo com carro em garantia. São dívidas ali com juros baixos, né? Mas que a curto prazo o impacto delas é maior ali para as nossas famílias. Por exemplo, se alguém não pagar ali o financiamento do imóvel, é possível que não tenha onde morar, né? Se alguém não pagar o empréstimo com garantia do veículo, é possível que não tenha mais meio de locomoção ali, residindo num lugar mais isolado. O crédito consignado é uma coisa que desconta direto na folha de pagamento e, consequentemente, diminui nosso poder de compra, né? Então, é claro, né? Tem algumas questões ali também que variam, né? No geral, a respeito desses tipos de dívidas, mas é importante ficar atento também com essas de juros menores, porque elas podem ser um pouco mais perigosas. Um consignado. Eu gostei de adicionar uma coluna lá do que a dívida está atrelada e qual que é o risco que eu tenho sobre ela. É legal, uma boa. Ainda nesse quesito de dívida, uma pessoa, quando ela não consegue pagar a dívida e cai em inadimplência, existe aquela modalidade do banco ir atrás da pessoa e dar um desconto, né? Pode ser também. Também tem isso e você deve aproveitar. Tem até aqueles feirões do Serasa, né? Então que você consegue renegociar uma dívida e muitas vezes quando o negócio foge do controle, né? Tem até uns memes assim sobre o Nubank que tem uma taxa muito alta. A pessoa gastou 10 mil, esqueceu de pagar, não olhou mais, foi ver, tá 1 milhão devendo. Aí o banco ele vem e renegocia. Então isso é legal. O banco vem, ele renegocia e você tem que aproveitar essas. Se você tiver a oportunidade de falar com o seu gerente do banco, seja o consórcio, qualquer coisa que você fez, a dívida de empréstimo, qualquer coisa, tiver a oportunidade de falar com essa pessoa, fala. Eu tenho certeza, eu garanto, que eles preferem receber menos, mas eles preferem receber. Então é uma excelente dica. Ir lá e fala com o cara e tenta renegociar. Na maioria das vezes eles aceitam. É legal. Tem muito assunto aqui que é legal. Eu vou dar uma corrida por causa do tempo. Você dá uma cortada, tá? Eu vou dar uma corrida por causa do tempo aqui. Mas, cara, eu invisto ou eu pago as dívidas primeiro. Tem vários temas aqui que dá pra gente debater, mas eu também vou dar uma passada aqui, porque acho que esse principalmente para a ideia que eu tive de hoje aqui, esse seria o último tópico, macro ideia aqui, que eu queria passar para vocês. O resto a mais, eu posso enviar a apresentação, a gente pode bater um papo. Mas a gente passou do módulo de educação financeira. A gente está se educando, está estudando, está lendo um livro, está assistindo um vídeo, está aprendendo mais, já começou a aplicar o fluxo de caixa, começou a aplicar as dicas, a gente começou a já direcionar nossas finanças aqui. Próximo passo é a gente se proteger. E daí deve ser um conceito, acho que vocês já devem ter visto, reserva financeira, mas o pessoal também chama de reserva de emergência, colchão financeiro, colchão de emergência. Mas basicamente o que é isso? É a gente destinar uma parcela daqueles 20% que a gente está investindo para se proteger.
é uma reserva, é um dinheirinho que a gente vai guardar lá, que ele vai servir para, por exemplo, aqui eu escrevi 3 exemplos, mas são exemplos de proteção. Então, por exemplo, assim, eu sou Uber, bati o carro, meu carro quebrou, essa é a minha fonte de renda, eu tenho essa reserva que eu posso pegar e arrumar o carro, aí eu continuo tendo renda para minha família. Perdi o emprego, não consegui um emprego durante um bom tempo, e essa reserva me mantém financeiramente. Emergências médicas, familiares, eu tenho que fazer uma cirurgia, meu filho, minha esposa. Então a gente usa esse dinheiro para situações de proteção. É muito interessante e isso é muito difícil da maioria das pessoas entenderem assim. Eu mesmo levei muito tempo para entender que cada investimento, cada parcela do seu orçamento tem realmente um propósito e a gente não pode bagunçar isso. Por quê? Quais são as características dessa reserva financeira? Basicamente, a gente vai investir de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Então, a gente vai guardar isso. Então, imagina, dando um exemplo, você gasta 10 mil reais por mês, 3 meses você vai guardar 30 mil ou até 60. Tá? Vou ser sincero que depois da pandemia, o pessoal vem até recomendando 12 meses também. Tá? Então, até 12 meses é ok. Mas sempre, quando mais se aumentar essa quantidade de parcelas, mais tempo vai demorar para você atingir esse objetivo. E pensando nos 20% que você vai economizar lá, só de guardar 6 meses, você vai ver que já é um objetivo bem longo. Você vai demorar uns 5 anos para guardar. Tá? Porque não é todo mês que você vai guardar 20%. Eu sei que as coisas não são lineares assim. Tá? E a gente vai guardar esse investimento aonde? Essa parcela aonde? Em 2 investimentos. Tesouro Selic ou um CDB 100% do CDI. Tá? De forma bem simples aqui, eu até ia comentar depois, mas acho que não vai dar tempo. O que seriam esses investimentos? São 2 investimentos que a gente tem disponíveis para qualquer pessoa física, que eles rendem uma taxa maior do que a poupança, eles são extremamente seguros e, o principal, eles têm o que a gente chama de liquidez, que é a capacidade de você retirar o seu dinheiro e ter na mão. Ou seja, você investe nesse cara, se você precisar do dinheiro amanhã, você consegue sacar. E eles rendem mais do que esses investimentos, esses produtos bancários como poupança. Tá? Por que eu falei ali que é importante a gente ter um propósito? Muitas pessoas pensam que esse tipo de investimento, fala, Lucas, mas por que eu vou pôr no Tesouro Selic se o Tesouro IPCA paga mais? Por que a Bolsa está pagando um monte? Por que eu não põe na Bolsa para ganhar mais? É porque o objetivo da reserva financeira não é ganhar dinheiro. O objetivo da reserva financeira é te proteger. Se o seu dinheiro estiver aplicado em outro investimento que você não tem a possibilidade de sacar, ou então se a gente ir um pouquinho mais a fundo, mas aplicar num investimento que tenha muita oscilação e quando você precisar o investimento está lá embaixo, você não vai ter esse dinheiro. E ele não vai cumprir com o seu objetivo de te proteger, de te ajudar, né? Proteger que eu falo no sentido de te ajudar nesses momentos de turbulência. Tá? Então, o objetivo da reserva financeira é te proteger. E aqui, um pouquinho do ciclo da reserva financeira, que é a seguinte. Então, dei um exemplo aqui que a pessoa está investindo, teve que usar um pouquinho do dinheiro. Então, ela volta a investir nesse cara até que perceba que ela chegou num limite. Imagine aqui 6 meses do custo de vida dela. Você vê que ela não passa desse limite. E, inclusive, o que render a mais disso, ela pode tirar e aplicar em outra coisa. Não dá para fazer essa gestão. Em algum momento, ela teve que gastar todo. Né? Ela sofreu alguma coisa e teve que gastar toda essa reserva. Então, ela volta a investir. Esse é o seu principal foco. Esse aqui, quando você tiver o seu planejamento, o seu fluxo de caixa bem definido e começar a investir, esse é o seu foco. Você pode começar dos 20%, investir, por exemplo, 20% em investimentos, aposentadoria, mas, cara, pelo menos uns 50% desses 20%, uns 60%, 80%, focado em reserva financeira. Esse aqui se eu tenho um conselho para dar hoje, se você está dando o primeiro passo, foca nesse cara. Tá bom? Esse cara aqui é extremamente importante. É esse cara que em momentos de turbulência vai te ajudar, em momentos que você vai ter que fazer alguma dívida, ele vai conseguir reduzir os juros que você vai pagar e tudo mais. Tá? Ele não é um gasto, ele não é para você comprar um carro novo e dar a parcela de entrada, ele é para te proteger. Tá? Então, esse é o objetivo desse cara. E ainda assim, na parte de seguros, né, como eu disse, só uma menção honrosa, eu gosto muito de seguros de bens e renda. É basicamente aqueles produtos financeiros que a gente pode contratar e a gente pode se proteger de tudo.
pode ser da renda, né? Tem uma produção de renda, pode ser de vida, pode ser do seu carro, pode ser... Vai segurar de tudo, né? Hoje tem seguro de bicicleta, de celular, você pode segurar tudo. Basicamente, você paga uma parcela sobre ele e ele vai te proteger. Trouxe aqui justamente para mostrar um ponto interessante que é, se você perceber nessa linha verde, no fim ela acaba. E por que ela acaba? Não é porque você morreu, mas é porque você já atingiu um patrimônio que te protege. Então não faz mais sentido você ter um seguro de bem. Você atingiu um patrimônio, uma maturidade, uma reserva financeira que te protege dessas situações. Então, você veja que é um meio de, enquanto você está construindo as coisas, você começar já a se assegurar como se você estivesse lá na frente. Tá? Aqui, a questão é bem mais embaixo, tem vários produtos, é uma loucura, né? Então, quando você vai com esses vendedores aí, você fica maluco. Mas é muito bom, eu gosto muito. E um seguro bem feito é muito importante. Pessoal, acho que como passou muito do horário, né? Já falou 10 minutos, eu vou... Quê? Não, porque eu passei a parte principal. Eu ia começar investimento. Eu vou acelerar então. Em geral, é essa parte que prende todo mundo. Até agora é muito chato e tal, e é chato mesmo, mas é o essencial. É o essencial, assim, o mais importante. Mas beleza, vamos falar de investimentos. Também eu não vou descer a um nível muito profundo aqui, mas esse é o carinha que eu gosto, tá? De tudo que eu falei até agora, eu gosto de investimento. Assim, igual eu falei, assim, eu comecei a investir em 2016, então ano que vem eu vou fazer 10 anos que eu estou investindo. E não que isso quer dizer alguma coisa, mas é um número redondo, né? E a gente gosta de número redondo, então vai fazer 10 anos que eu estou investindo. E eu tomara que eu consiga, assim, passar algumas ideias. Quem quiser conversar sobre o assunto, cara, a gente conversa, me chama. Eu brinquei com o Claudião que eu vou acelerar muito nessa parte, porque eu tenho aqui uns 4, 5 slides, e geralmente nas minhas reuniões, só para falar deles aqui, eu levo 3 horas. Então, eu vou acelerar muito para fazer em 10 minutos. Então, mas saiba que tem muito assunto, tem muita coisa bem legal. E acho que antes da gente falar de investimento, então vamos lá. Ó. A gente se educou, a gente entendeu. A gente agora que entendeu, fez o nosso planejamento, o nosso controle, o nosso fluxo de caixa. A gente se assegurou, nossa reserva de emergência está legal, ela está subindo, a gente se assegurou. E agora a gente pensa, a gente está protegido, a gente pensa em crescimento patrimonial, que é basicamente a parte de investimentos. Tá? E acho que é importante de falar nessa parte de crescimento patrimonial, antes de falar de investimento, as principais taxas aqui que a gente tem. Então, taxa Selic, não sei se vocês conhecem, mas basicamente é uma taxa básica de juros no Brasil. Ela é a taxa que controla todas as outras taxas, então ela sobe, as taxas sobem, ela cai, as taxas caem. Opa! E ela basicamente controla. Então, é uma reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, eles se reúnem a cada 45 dias e definem a taxa de juros baseada na inflação do período. Várias outras coisas, tá? Mas eu vou colocar a inflação do período aqui. Então, como que ela funciona? De forma bem simples, bem rápida. Ó, vocês podem ver que esse slide é bem antigo, né? É 2020, né? Quando eu mostrava, mas a lógica é a mesma. Como que essa taxa funciona? Você tem um ciclo inflacionário, onde a inflação está subindo, e eu acredito que muitas das pessoas aqui passaram por ciclos inflacionários altos. Então, você tem esse ciclo inflacionário e a gente sabe que inflação alta não é boa. Então, um Copom sério, o que ele faria? Ele aumentaria essa taxa Selic. Por quê? Porque aumentando essa taxa Selic, os empréstimos vão ficar mais caros, os financiamentos vão ficar mais caros e os investimentos, porque a gente vai ver que tem vários investimentos atrelados à Selic, eles vão ficar mais atrativos. O que vai acontecer? As empresas elas vão começar a falar assim, por que eu vou investir uma grande parcela do que eu estou lucrando aqui, correndo um baita risco para fazer 5%, se os meus investimentos atrelados à Selic estão batendo 5%. Tá, os números não são esses, assim, mas é um exemplo. Então ele fala assim, eu vou correr muito menos risco e ter um faturamento bom investindo. Eles fazem o quê? Param de contratar, param capital, as pessoas estão recebendo menos, porque, em geral, as empresas pararam de contratar, as pessoas também pararam de pegar empréstimo, pararam de financiar, porque a taxa está cara.
elas pararam de comprar casa, carro, comprar produtos. Você percebe que a economia ela começou a congelar. A economia não está mais fluindo. Como efeito disso, a inflação ela começa a cair. Tá? Pessoal, é só a nata, tá? É bem mais profundo o assunto, mas acho que aqui é para dar uma visão. A inflação começa a cair, a gente entra num ciclo deflacionário. E inflação lá embaixo, a gente chega em recessão. Recessão não é bom. Então, como a recessão não é bom, a inflação começa a cair, o Copom sério vai lá, começa a baixar a taxa Selic. Aí o que acontece? Os juros de financiamento fica barato, o empréstimo fica barato e investimentos financeiros atrelados à Selic não ficam tão mais interessantes. As empresas param de investir, começam a contratar gente para a parte de investimento deles, ter mais retorno. As pessoas estão ganhando mais, conseguem contratar financiamento, empréstimo, começa a comprar mais coisa. Aí você percebe que a economia está girando. Ela volta a crescer. Lei da oferta e demanda, a inflação volta a subir. E a gente vive nesse ciclo. Tá? Não é bom nem a inflação lá em cima, nem a inflação lá embaixo. A gente vive nesse ciclo. É lógico que os ciclos, né, eles variam um pouco. Você pegar o ciclo do Brasil, a gente fica de 2% a 15% de taxa de juros. Você pegar Estados Unidos, os caras bateram 5% de juros agora e estão malucos lá, está tudo explodindo. A amplitude aqui é muito maior. Mas essa é extremamente importante porque a gente vai usar investimentos. Próxima taxa, CDI. E saiba que o CDI ela é uma taxa usada em transações bancárias, tá? Entre bancos. É o certificado de depósito interbancário. E a gente vai usar muito ele como um parâmetro ali para os investimentos. Você vai ver muito CDI. Então, basicamente, você vai ver assim, um investimento que cobra 100% do CDI. O CDI ele anda muito pertinho da Selic. Então, se hoje nossa Selic está em 15%, o CDI está lá em 14,95%, 15%, ali muito próximo. Tá? Então, a gente sempre vai ver isso nos investimentos. Mas ele é um parâmetro para a gente. E acho que a última que é importante é o IPCA, que a gente vai ver bastante também. O IPCA nada mais é do que uma forma de medir a inflação do período, o quanto que os produtos eles cresceram de preço. Tá? Na prática, o que a gente vai ver é o aumento do preço nos produtos, mas, na teoria, na verdade, é a perda de valor do nosso dinheiro. Tá? Então, eu pus a imagem aqui para ilustrar. Mas lá em 2005, com R$100 você comprava um monte de coisa. Em 2015, muito menos. E hoje, você não compra quase nada, né? Você vai no mercado e ia ser uma catástrofe, né? E daí não fecha o fluxo de caixa. Dito isso, com essas três taxas aí, a gente pode agora falar um pouquinho de investimentos. Tá? Eu vou passar aqui meio por cima para a gente ter uma visão geral. Mas eu trouxe aqui 2 gráficos. Um gráfico, ele está relacionado com renda fixa. E o que é renda fixa? É um tipo de mercado. E o outro gráfico, renda variável. A gente está categorizando os investimentos. Eu gosto muito dessa definição aqui. Ó. Renda fixa é todo investimento que possua regras de remuneração bem definidas. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó, quando eu tenho um produto, que eu sei quanto que eu vou investir, quanto que ele vai me pagar de juros, qual que é o prazo de vencimento dele, e muitas vezes, quanto que eu vou ter no dia que ele me pagar, daqui 10 anos, isso é investimento de renda fixa. Eu tenho regras lá muito bem definidas. E renda variável já não tem regra nenhuma, você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas, como todo investimento, conforme o risco aumenta, a sua rentabilidade ela pode aumentar também. Tá? Aqui eu sempre faço uma pergunta, né, na questão desses 2 gráficos, qual que rendeu mais no período. A grande maioria das pessoas me fala o gráfico azul, porém, no mesmo período, você vê que a renda variável, ainda assim, ela ganhou um pouquinho ali da renda fixa. Né? A renda fixa é bonita, ela é linear, mas é o que eu falei, quando a gente toma mais riscos conscientes e estratégicos, a gente pode ganhar mais em cima disso. Então, você vê que por mais que teve essa oscilação gigantesca, e você ganhou, perdeu, no fim você ganhou mais. Então, esses são os 2 mercados que a gente tem. E o que a gente tem nesses 2 mercados? É o seguinte. Eu gosto muito de explicar o Tesouro Selic, passar nele de forma geral, porque vocês vão entender todo o resto. O Tesouro Direto. Tá? O que é o Tesouro Direto? Esse é o primeiro investimento de renda fixa. O que é esse cara aqui? O Tesouro Direto é um programa onde você pode negociar tipos de investimento. Tá? Então, basicamente, qual que é a história? Você tem o seu dinheiro, você empresta o dinheiro para o governo vai usar esse dinheiro
para obras de infraestrutura, educação, saúde, esse monte de coisa. E ele, depois de um tempo, ele vai te retornar com juros. E aí você fez lucro. Basicamente, todo o resto é assim. A diferença é que você está emprestando para o governo, e quando a gente está falando no de baixo de títulos privados, você está emprestando para bancos, financeiras, empresas privadas. Tá? E também, quais são esses produtos que a gente tem dentro do Tesouro Direto? A gente tem o Tesouro Selic, que é um investimento que vai render a taxa Selic. Você vai ter a liquidez diária que eu comentei, então você pode sacar todo dia. Né? Pode colocar e sacar, colocar e sacar. E você também tem a segurança do governo. Então, você vai sempre olhar essas 3 características aí. O Tesouro Pré-fixado é a mesma coisa, porém, você tem uma taxa pré-fixada já determinada, então quando você comprei o investimento a 10% ao ano, ele vai pagar 10% para você até o fim, até o vencimento. E ele tem um vencimento maior, não é diário. E o IPCA é muito próximo do pré-fixado, onde ele tem uma parcela pré-fixada mais a inflação do período que ele vai te pagar durante um período aí, geralmente um pouco mais extenso. Então, se você pegar hoje, se eu não me engano, os tesouros IPCAs que estão abertos, eles vencem em 2040, 2050. Mas são essas características. Quando a gente olha título privado, a gente tem esses carinhas aqui. CDB, LCI, LCA, CRI, CRAS, LC. E basicamente a mesma coisa, só que emprestando dinheiro para o setor privado. Tá? Um CDB vai ter as mesmas características do tesouro. Eles vão render, você vai achar investimentos que rendem da mesma forma. O que muda aqui um pouquinho é, por exemplo, você pegar um LCA, você está investindo em um ativo que ele vai estar direcionado ao agronegócio. Né? Então, quando você empresta dinheiro para o banco vai emprestar esse seu capital direto para o agronegócio. Um LCI está ligado com o setor imobiliário. Né? Então, o banco vai emprestar para financiamentos imobiliários e tudo mais. A gente tinha uma vantagem aqui nesses 2 produtos, porque esses são os 2 mercados que movem a economia brasileira, né? O agro e o imobiliário. A gente não tinha imposto incidindo sobre eles, mas ano que vem acaba essa alegria, então vai ter imposto sobre eles também. Era a maior diferença que a gente tem aqui. Tá bom? E por último, fundos de renda fixa, onde você empresta seu dinheiro para um gestor financeiro, é um cara que conhece e ele monta uma carteira diversificada. A única regra aqui é esse cara investir 80% desse fundo em renda fixa. Tá? Mas é um outro tipo de produto. E está acabando. Esse aqui é o penúltimo slide. E na parte de renda variável, a gente tem as ações, que são, acho que é o mais famoso de todos, né? Que as ações basicamente é você se tornando sócio de uma empresa em um pequeno capital. Eu até brinco que, em teoria, quando você compra uma ação, você até poderia ir em um conselho com os diretores e tentar tomar decisões. Mas eu sempre falo que, você com seus R$100, eles não vão dar ouvido, né, com os bilhões que eles têm lá investido. Então, mas você vira um sócio e o legal disso é que você começa a lucrar junto com a empresa proporcionalmente com o que você investiu. Né? Você investiu R$100, não espera amanhã ganhar milhões. Mas é proporcional. Os FIIs, né, que são fundos de investimento imobiliário, é a mesma coisa que uma ação, só que voltada para o setor de imobiliário. Então você compra fundos de imóveis, shoppings, escritórios, galpões logísticos, todo esse tipo de coisa. Fundos de ações, mesma coisa, você entrega seu dinheiro para um gestor e ele monta uma estratégia nessa regra aí, de 67% em ações. É um fundo de ação. Fundo multimercado, não tem regra, você só coloca lá e o gestor vai manipular aqui. Até tem umas regrinhas lá, mas não tem regras. E derivativos, que daí a gente começa a entrar pelo menos hoje, em um lado obscuro que ele é muito complexo. Então, eu não aconselho ninguém nem a tentar no começo. O Claudião é muito bom nisso, assim, ele opera umas opções. Mas é um ativo realmente de muito risco, onde você tem que saber o que está fazendo. Dentro de derivativos, você vai ter futuro, índice, vai ter opções. E falando de opções, se você tomar uma decisão errada, e nem precisa ser muito errada, você vai ver tudo que você colocou lá virar pó. Então aqui é um lugarzinho que a gente vai deixar para depois, quem sabe um dia, quem sabe daqui a alguns anos, mas é só para saber que existe. Tá bom? E agora sim, para finalizar. Pessoal, eu falei bastante, mas eu acho que eu consegui passar meio que por tudo. É igual eu falei, né? Por tudo não, porque isso é uma palestra para dar em 2 anos, semanalmente. É muito assunto, é muita coisa, se a gente for no detalhe. Mas eu acho que é extremamente importante a gente ter isso aqui em mente.
é muito fácil você deixar o dinheiro tomar conta da sua cabeça e você ter um outro Deus. É muito fácil. Então, a gente tem que tomar decisões sábias quando a gente está mexendo com dinheiro. A gente tem que entender os propósitos e os objetivos que o dinheiro está ali. O dinheiro está ali para servir a gente. O dinheiro está ali para proteger a nossa família, proteger a gente e a nossa família. O dinheiro está ali para servir. Quando a gente fala de decisões sábias, a gente está falando que não pense que você é o mais esperto do mundo. Cara, investir demora. Você não vai achar um investimento, e isso acontece toda hora. Você não vai achar um investimento que ninguém nunca viu. Pensa que assim, os maiores... Eu gosto de pensar assim porque me traz uma certa... eu tenho que tomar cuidado. Os maiores investidores, as pessoas mais ricas que estão loucas por dinheiro, eles estão no mercado tentando achar. Não é você que vai achar o investimento que vai te deixar milionário amanhã. Tá? Então, é um jogo de paciência, ele demora um pouco, e é um jogo que a gente tem que sempre focar nisso, nos juros compostos, nesse tipo de crescimento. E tem que tomar cuidado com a ganância, que é o que eu falei. O dinheiro facilmente ele pode virar um ídolo se você não der propósito para ele e começar a servir ele em vez de ele se servir. Então você vê as pessoas começando a apostar mais por emoção, gastando dinheiro. Você vê as pessoas vendo pirâmides, que é o grande ponto ali. Na época que eu dava consultoria financeira, era o grande negócio, né? Vira pirâmide, as pessoas faziam lá. Então, casas de apostas, lucro rápido, isso não existe. Isso não existe, não tem como. Tá? Então, a gente sempre foca no longo prazo, em algo estratégico, de novo, para o dinheiro servir. Vou contar só um último caso. Em 2021, 2022, eu tive uma cliente que ela... Era um casal, na verdade. Eles juntaram dinheiro da vida e eles juntaram uma boa grana e eles investiram em uma pirâmide. E eles perderam uns 400 mil reais. E eles ficaram com 100 e pouquinhos, né? E daí eles me procuraram justamente para fazer um trabalho, tal, queria viver com essa grana, tal. Então a gente fez um trabalho. Para o padrão de vida deles, com 100 mil reais não era factível, né? Então a gente fez um trabalho de educação e tudo mais. Mas não foi muito para frente isso. E logo tempo depois eu descobri que esse casal, eles entraram em outra pirâmide e perderam tudo. Então assim, era um casal que já tinha se aposentado e não tinha mais nada. E eu não consigo contar nos dedos a quantidade de gente que eu já fiz, assim, cliente com muito dinheiro e que chega no fim e não tem nada, porque, assim, sempre quer mais. Sempre achou, ele achou o segredo, a mina de ouro. E ele vai lá e perde tudo. Eu não consigo contar nos dedos, é muita gente. Então, de novo, assim, toma cuidado na questão da ganância. Faça com que o dinheiro te sirva, use ele com propósito, estude sobre o assunto e daí sim ele vai ser uma bênção na sua vida, né? Independente do quanto você tiver, saber administrar ele vai ser uma bênção na sua vida e não um problema, tá? Pessoal, passamos por tudo, tá? De forma bem geral, de forma rápida. Igual eu falei, o assunto é bem profundo. Quem quiser conversar comigo, pode mandar um WhatsApp. Às vezes eu não respondo na hora, pode me ligar, tá? A gente conversa, é um assunto que eu gosto. Mas se precisarem de qualquer coisa e se tiverem dúvida, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, viu? Ô Lucas, obrigado, só um viu? minutinho aí, tem uma pergunta. Opa, que bom, hein? Me desculpa. Eu tenho, na verdade, eu tenho milhares de dúvidas, mas eu tenho duas dúvidas muito importantes. Eu gostaria de saber se realmente é verdade utilizar mais o cartão de crédito ao invés do débito em algumas compras, no sentido de o cartão de crédito tem benefício. Você até mesmo deu um exemplo da geladeira. Você conseguiu uma parte do dinheiro de volta. Se isso realmente é mais benéfico. E a outra dúvida é em relação à previdência privada. A previdência privada, né, eu trabalho numa empresa que eu tenho previdência privada e eu gostaria de saber se esse dinheiro que é retirado todo mês, ele entra como investimento ali na distribuição do dinheiro. Legal. Obrigada. Sobre cartão de crédito, tá? Ó, cartão de crédito. Se você não faz fluxo de caixa, se você não tem essa maturidade financeira, não usa cartão de crédito.
o cartão de crédito é o grande vilão. A partir do momento que você atingir, você realmente... É o que eu falei, fluxo de caixa. Você está fazendo fluxo de caixa, você vê que está dando certinho, está indo, você pode ir para um cartão de crédito. Esse é o meu conselho que eu dou para os clientes em geral, tá? E daí sim, quando você tiver esse conhecimento, o cartão de crédito é fantástico. Tá? Você gera milhas com ele, você gera dinheiro com ele, é fantástico. Dito isso, para 80% do Brasil não funciona. Porque são as dívidas no cartão de crédito. Tá? Então, assim, é muito bom, mas não funciona para a maioria, porque a gente não tem nenhuma maturidade financeira. Tá? Então, em geral, é isso. Se você não tem esse controle nem nada, eu sugiro, mas cancela, usando o dinheiro à vista. Cartão de débito, né? Tô brincando, mas assim, cartão de débito. É muito fácil você se perder. É muito fácil você se perder. E é o principal motivo das pessoas estarem endividadas e daí correm esses juros malucos. Tá? Então, é um benefício? Mas é um benefício para quando você conseguir saber usar. Não estou falando que você não saiba, tá? Mas assim, no geral, tá? Quando você souber usar, aí você pode usar. Mas antes, é extremamente perigoso. É o que eu falei, você começar a pagar um juros de 30% ao mês, é extremamente complicado, né, na sua parcela. 1/3 você pagar só de taxa. Então é extremamente complicado. Sobre a previdência privada, é difícil te responder porque varia um pouquinho a regra, né, de quando a previdência privada é com a empresa. Mas geralmente você tem aqueles benefícios de que a empresa coloca o dobro e tudo mais, né? E em geral ela entra como investimento. O que eu consigo te falar aqui sem analisar esse investimento, que sim, é um bom investimento, principalmente se você está pensando em fazer carreira dentro da empresa. Tá? Se você não está pensando em fazer carreira, é bom você ler certinho, porque muitas vezes você perde tudo o que você colocou lá se sai antes. Tá? Mas sim, ele entra como um tipo de investimento. Inclusive, previdência privada em geral, até as que você contrata fora da empresa, é legal. Tá? Tem muito lixo ali no meio, mas se você fizer uma análise certinha, é legal, porque ela tem o grande benefício que é você descontar direto da sua conta, né? No caso, o salário. Que essa é a grande dificuldade, né? O dinheiro pingar na nossa conta e a gente realmente fazer um orçamento e destinar isso para o investimento. Geralmente, quando você vai ver, já gastou tudo, já foi tudo. E daí, mais um mês, você não investiu. Então, esse que é um dos grandes benefícios da previdência privada. Tem muito lixo no meio, mas se você fizer uma análise legalzinha, é um bom investimento.